E aí, tricolores, vitória do Flusão, finalmente voltamos a vencer no Clássico, depois de ter perdido o Botafogo, pela oitava rodada do Campeonato Carioca, vencemos o Vasco da Gama por 2-1 lá em Brasília. O Fluminense agora vai a 10 pontos e ainda sonha com essa classificação no Carioca. Inimaginável isso, ficar sonhando com classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. Mas sobre o jogo, o Fluminense entrou sem o Samuel Xavier, porque se machucou. Então, o time foi titular foi Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva e Thiago Santos. Não dá para entender isso, por que insiste com o Thiago Santos. Gabriel Fente, Martinelli de primeiro, volante, Hércules e Arias no meio. Riquelme, que todo mundo pedia para escalar de Riquelme de titular, Cano e Canóbio. E o time logo de cara tomou um gol numa entregada, uma falha. O Thiago Santos deu um passe muito forte, todo errado pro, pro Gabriel Frente, que ainda tentou enfeitar em vez de se livrar dela, tentou dar um por debaixo da perna. E de cara o Vasco fez o gol. Aí já vai pro desespero, já começa a pensar um monte de coisa. Mas o Fluminense retomou o jogo e, sinceramente, foi dominante o jogo inteiro. Não foi um jogo avassalador, o Fluminense não amassou, não é a característica desse time do Mano, mas foi um time que tocou a bola consciente, procurou o ataque muito mais que o Vasco o tempo inteiro. E o único placar justo pelo que aconteceu no jogo foi a vitória do Fluminense. E ela foi construída principalmente com o Arias. O Arias é um jogador excepcional, é absolutamente excepcional. O John Arias, que correu o tempo inteiro, ele dribla, ele avança, ele arrasta lá na frente. E numa bola parada, ele encontrou o Thiago Silva, cabeceou forte, sem chance para o Léo Jardim, empatando o jogo. O Fluminense continua atacando. Aliás, o Canóbio, o motorzinho, foi, vai para não para, não tem jogada, não tem, não desiste de jogada. Hércules jogou muito no meio-campo também. O Martinelli de primeiro volante, e eu não gosto da situação, também estava jogando bem. E antes de acabar o primeiro tempo, o Fluminense virou o jogo. O Fluminense achou lá uma jogada lá que foi uma falha do Vasco dele também lá pela esquerda. O Arias ganhou no corpo do Jair, tocou para trás, o Gabriel Fuentes chutou e o Cano, que voltou a ser aquela máquina de fazer gol, desviou para fundo da rede sem chance para o Jardim, 2-1, uma virada justa e o Fluminense fez por merecer. Segundo tempo, sem troca, o Fluminense continuou na mesma toada. O Vasco não sentiu a virada, não atacou. O Fluminense dominou o tempo inteiro, tocava a bola, era o que atacava. O Vasco se limitava para variar, a tentar dar alçada na área do, no, no gol para achar o Verratti pro gol do Fábio. O Coutinho que tinha feito o gol do Vasco saiu para a entrada do Paí, o Paí não jogou nada. O Fluminense ficou melhor. Depois o Cano não, desculpa. O o Mano Menezes fez a substituição correta, entrou com o Lima, entrou com o Lima e com o Bernal, tirou o Martinelli e tirou o Cano, né? E depois, né, mais outra substituição, botou o Paulo Baia. O Fluminense fez por merecer o jogo. Aliás, pra ser bem sincero, a gente ficou chateado e pela beira, assim, mas aquele resultado contra o Boa Vista foi bem justo. O Fluminense também foi bem dominante lá. Quem não perdeu o gol cara a cara, o Fluminense lá fechou duas finalizações. Quem não faz leva, tomou um gol no contra-ataque e depois só conseguiu um empate. Mas hoje não. Hoje não teve susto, né? A última bola ainda foi do Vasco, um cruzamento, um escanteio, mas que não dava em nada. O Vasco é um time bem fraco mesmo. Mas isso não tira o mérito do Fluminense, que dominou o jogo, se impôs, com desfalques sérios como o Ganso. Agora perdeu o Cauã Elias, vai ter que contratar um 9, vai ter que contratar um 9, vai ter que ir no mercado contratar um 9. E o Fluminense fez justiça, o placar fez justiça ao jogo do Fluminense. Agora tem o Fla-Flu no sábado, um jogo bem difícil, o Flamengo está na ponta dos cascos, mas se a gente ganhar, acho que a gente classifica. Para a gente estar praticamente fora, ganhando, a gente depois joga dois jogos contra times pequenos, tende a ganhar. O empate também não vai ser ruim, mas como a gente está numa situação muito ruim, a gente precisa vencer ou vencer. Mas é isso aí, vitória, fusão, alegria, o time jogou bem. Não adianta querer achar que esse time vai ser um super time de amassar, vai ser esse time assim, de toque, de jogo ajustado, mas que o Fluminense ganhando, se ganhar, tá muito bom. O que importa, no fundo, é a vitória. E vamos ver se o Mano consegue ainda melhorar mais esse time, porque esse time precisa melhorar muito para as competições que vem seguindo.
por hora é curtir essa vitória no Clássico. Vamos, Flusão, que vem o Fla-Flu.